Bom dia, irmãos. Nessa manhã, temos como seminário um grande privilégio. Há muito tempo atrás, um discurso roto, um odre velho, que não suportava tudo que Deus tinha para oferecer, acreditava que seminário e igreja deviam sempre deixar muito claro que eram grupos distintos, de que tínhamos vidas independentes. O Seminário Teológico Batista Carioca tem o privilégio de habitar, de ser hospedado na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista em Campo Grande. Mas não somos um corpo estranho, não somos um grupo autônomo. O que somos? Somos servos. Somos servos que desejam muito servir a essa igreja. Não somos dois reinos, é apenas um, o reino de Deus. E nós somos muito felizes por fazer parte, por integrar a visão espiritual que essa igreja tem. E é porque desejamos fazer parte, integrar esse momento, é que tivemos a honra, através do pastor Adiel, através do pastor Carlos Elias, de poder fazer parte desse mês de integração. E muitos dos nossos alunos são membros dessa igreja. E hoje, eu estou trazendo a vocês aqui 3 servos, 3 seminaristas, que estão sendo modelados nas mãos do oleiro, para serem preparados para os ministérios que o Senhor vai confiar a eles. E por isso hoje eles, ao mesmo tempo, vão ser o canal que conduz água viva àqueles que têm sede. Se teu coração tem sede de Deus como o meu tem nessa manhã, eu quero te convidar a ficar num mesmo espírito e interagir conosco nesse tempo de integração, talvez a palavra mais relevante deste culto hoje. Bom dia, igreja. Bom dia. Neste mês que separamos como igreja para falarmos sobre integração, somos desafiados a refletir sobre o tema: o que é uma igreja integrada? O que seria uma igreja inclusiva? Integração consiste em fazer com que indivíduos sintam-se parte de um todo. Um conceito de unidade que transcende as nossas diferenças. Algo de precioso que consegue colocar de lado os nossos interesses em prol de um bem comum. Uma igreja empenhada em manter o legado de Paulo, aquele mesmo que ele semeou lá atrás na igreja de Éfeso, no 1º século, continua a ser o mesmo esforço do sermão desta manhã, em busca de uma igreja integrada dentro de um mundo pós-moderno. E como seminário que serve a esta amada igreja, não somos dois, seminário e igreja, como forças distintas. Somos apenas um no Senhor, que é o nosso Messias e o cabeça dessa amada comunidade. Não havendo parede de separação, estamos em conjunto para sermos usados como um grupo que conduz a vontade de Deus para essa realidade. E existe um vocábulo, uma expressão que utilizamos com muita frequência em nossa comunidade de fé. Uma expressão de tratamento lindíssima, que será o ponto de partida para a nossa reflexão dessa manhã. A palavra irmão. Sim, sem dúvida, meus amados. É um modo maravilhoso de nos tratarmos. Somos irmãos. Mas, por vezes, queridos, não paramos para dar atenção devida a essa palavra. E acabamos por banalizá-la. Concordo com você, Douglas. Algumas expressões utilizadas por nós sofrem a diaforização de seu significado. Falamos tanto, mas não percebemos o seu devido valor. No mês de maio, estivemos continuamente pensando no valor de nossas famílias, mas estávamos nos referindo apenas a vínculos sanguíneos, as nossas células familiares em particular. Mas Jesus
demonstra que a compreensão de família para ele, de certo modo, ultrapassa os conceitos sanguíneos. É por isso que chamamos uns aos outros de irmãos, não é verdade? Verdade. E por consequência disso, a igreja converte-se em uma família. Queríamos convidar você, meu irmão, a junto conosco conhecermos com um pouco mais de atenção o que Jesus pensava sobre interação e comparar nossa vida, nossa igreja, com o que seria uma igreja inclusiva. E para isso, meus amados, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, do verso 31 ao 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E ele então os respondeu dizendo: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. O texto que acabamos de ler, queridos, narra um episódio em que Jesus está confrontando o conceito de família. O conceito de família é muito mais amplo. E nessa fala de Jesus, esse conceito torna-se efêmero. Sim, meu irmão Douglas, não discordo de você, mas isso não quer dizer que nossas famílias não sejam importantes. Elas são sim, e muito. Mas o que vemos aqui é que a palavra família pode ser maior do que apenas uma compreensão single e limitada ao lar e seu espaço restrito. É neste ponto que a comunidade religiosa, uma igreja, se converte em família. É aqui que a palavra irmão amplia o seu significado. Por isso, uma igreja integrada é uma igreja que não é refém de minorias. No verso 32, Marcos nos mostra que muitas pessoas estavam em busca de Jesus. Vamos reler com mais atenção o verso 32 do texto que nós lemos. Vai ser projetado aí para os irmãos. Diz assim, vou reler para os irmãos. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Você notou que Jesus é convidado a parar o que ele está fazendo para dar atenção à sua família? O fato de serem família legítima de Jesus os fez pensar que eles teriam algum tipo de privilégio. Ah, querido, mas isso é muito comum nos círculos sociais. Temos sempre uma ala VIP, níveis de interesse. E, na verdade, nós gostamos disso, não é mesmo? Nós gostamos de ser bajulados, gostamos dessas coisas. Por vezes, vemos isso entrando dentro das nossas próprias igrejas. Alguém diz: eu sou o membro fundador da igreja. Eu já sou professor de EBD há muito tempo nessa classe. Ninguém pode me tirar. Alguns chegam a ser donos de banco, de locais exclusivos. E é por terem templos de casa e por terem títulos que se sentem privilegiados em relação a Jesus. Jesus não vê em seus irmãos ou sua mãe nada para lhe dar privilégio algum, razão nenhuma para isso. Mas, bem pelo contrário, se desejamos uma igreja que seja para todos, não podemos ser refém de grupo algum. Por isso, para termos uma igreja integrada, uma igreja inclusiva, precisamos estar atentos para acolher aqueles que nos procuram. A mãe de Jesus e seus irmãos estão à procura de Cristo. Mas o irônico desse texto é que outros também estão. Quem são esses outros? Pensa comigo, Rafael. Que lindo seria ver Jesus sentado, pregando para os seus
seus irmãos, sua mãe, e eles ali, assistindo a mensagem de Jesus, que formoso aos padrões da Bíblia, uma família reunida, papai, mamãe, filhos e filhas. Isso é tudo que a Bíblia modela para as nossas famílias. Mas, infelizmente, nem sempre é a nossa realidade, nem sempre é isso que temos. E é na ausência desse padrão, Vivian, que os outros desse texto fazem toda a diferença. De certo modo, queridos, nem Jesus foi favorecido por esse padrão maravilhoso de família que Deus idealizou. O redator do Evangelho de Marcos não registra, mas em João 7, somos informados que até mesmo os seus irmãos duvidaram dele. Não vemos em todo o tempo a família de Jesus ao seu lado. José, por exemplo, desaparece dos textos. Muitas vezes, aqueles que seguiam Jesus sequer família tinham. Não se encaixavam naquele padrão ideal. No mês de maio, nós fomos desafiados a dedicarmos nossa atenção a uma expressão grega chamada oikos, que quer dizer casa, lar ou família. Mas nessa manhã de junho, outro vocábulo requer a nossa atenção. É a palavra grega óklos. Esta expressão, que na versão que nós lemos aqui, veio traduzida como gente, em outras versões você pode ver traduzida como povo ou como multidão. Mas o seu significado vai além disso. Esta palavra, ela se refere a pessoas comuns, um populacho, pessoas sem valor aos olhos do Império Romano. Perfeito, Rafael. Seria assim, por exemplo, o povinho, pessoas marginalizadas, aparentemente sem muito valor, pessoas sem sucesso, que não tiveram êxito em seus projetos. O polêmico filósofo Nietzsche, ele dizia que o cristianismo era platonismo para os pobres. Os cristãos eram nada mais, nada menos que pessoas falidas, encontrando na fé o preenchimento de seus vazios mal-sucedidos. Os cristãos ficavam com raiva de Nietzsche por ele ter dito isso, mas, de certo modo, ele estava certo. Muitos falidos, segregados, pessoas fora do padrão, fora da caixinha, eram acolhidos por Jesus. Pessoas que não saciavam o ideal nobre e religioso da época. Mas uma igreja que é família para todos, ela precisa estar pronta para receber todo tipo de gente possível. Ao olharmos para o que Jesus falou nesse texto hoje, ele está mostrando que falidos, derrotados, inaptos, segregados, teriam a oportunidade de serem irmãos dele. O cabeça disse isso, mas 2000 anos depois, nem sempre o corpo de Cristo obedece o que foi dito, não é verdade, queridos? Nem sempre vemos o outro com tamanha importância quanto Jesus viu. Mas nessa manhã, ao olharmos para Jesus, entendemos que uma igreja para todos é uma igreja que não é refém de minorias, que está pronta para acolher aqueles que nos procuram. Uma igreja integrada é uma igreja que habita e atua neste mundo. Torne a tua atenção para o verso 34. Eu vou reler para os irmãos. Diz assim o verso 34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. E correndo o olhar, Jesus estava contemplando as pessoas, ele estava notando o mundo, sentindo suas dores, sofrendo as suas mazelas, compreendendo quem eles eram. E hoje, querido, quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes, queridos, perdemos muito tempo olhando para o display dos nossos celulares e não notamos a dor que está acontecendo dentro da nossa casa. Não sentimos a dor, as rugas que estão acontecendo nos nossos irmãos. Em outros momentos, não sentimos a dor que o irmão que está aqui dentro, do nosso lado, está passando. Infelizmente, nem todos de nós tivemos sucesso familiar. Nem todos nasceram em condições apropriadas.
Nem todos foram bem-sucedidos em suas relações afetivas. Muitos de nós, queridos, não tivemos sucesso profissional. Igreja, muitos cometeram erros gravíssimos, fizeram coisas erradas, outros foram vítimas de suas próprias histórias tristes, outras pessoas foram autores de seus próprios males. Mas o nosso Messias de Israel, o nosso Cristo, muitas vezes era criticado por andar ao lado dessas pessoas. Não que ele andasse com essas pessoas porque ele compactuava com o pecado dessas pessoas, mas quando ele andava com essas pessoas, ele também não ficava o tempo todo condenando essas pessoas ao inferno. Mas também foi isso que fascinou o teórico da psicologia existencialista, Erich Fromm. A percepção de cristianismo dele é a seguinte: o cristianismo inclui alguém sem valor algum para uma sociedade e o chama de filho de Deus. A isto chamamos de graça. Jesus aqui rompe com estruturas da sociedade já consolidadas em prol do ser humano. Preste atenção no verso 35, querido. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pelo olhar da graça de Cristo, através da visão piedosa de Messias, não importa ser judeu ou grego, ter uma estrutura apropriada de família, não importa ser belo aos padrões de beleza estabelecidos na época, ser estudado ou bem-sucedido em nada. Ele quer somente apresentar a vontade de Deus. O historiador André Leonardo Chevitarese, em uma palestra no nosso seminário, disse: meu aborrecimento com a teologia é que ela nem sempre dialoga com o mundo onde a igreja está inserida, fechando-se em uma concha que os proteja da realidade. Uma teologia que funciona no céu, mas nem sempre funciona na terra. Mas Jesus quer que aquele povo, que ele chama de família, conheça o que é a vontade de Deus. O que será essa vontade de Deus para essas pessoas? Para concluir, eu gostaria de convidar o pastor Renato César, que vai nos dizer agora: pastor, o que é a vontade de Deus para esse texto que lemos? Uma canção muito antiga foi composta por Davi, e nela nós talvez encontraremos a vontade de Deus que Jesus queria se referir e que os nossos seminaristas nessa manhã explanaram para as nossas vidas. E ao findar desse sermão, mais uma vez eu queria convidar você a debruçar os seus olhos para mais uma pequenina porção da palavra do Senhor. Queria te convidar a ler uma parte de um salmo, o Salmo 68. E vamos ler apenas o verso 6. Vai ser colocado na nossa projeção ali e você vai poder acompanhar na mesma versão. O texto diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. Queridos, esse salmo, é uma canção que conclama a vitória de Deus sobre os inimigos. E o que é comum nos salmos é sempre darmos ao rei, ou às vezes os exércitos e generais, a glória pelas batalhas junto com Deus. Mas esse salmo tem uma peculiaridade. Existe uma parte dele, existe um foco nele, um propósito nele de mostrar que os vitoriosos são pessoas simples. Davi está se referindo a órfãos, viúvas. Ele chega a falar de donas de casa durante o texto, que elas são vencedores, eles são vencedores do mal. E ao pensar nos males que oprimem o ser humano, quer seja na época em que esse salmo foi escrito, ou na época em Jesus que foi referida pelos seminaristas, ou hoje ainda, um dos piores males
que o ser humano pode sentir, que você e eu, em um dado momento, você deve ter sentido isso: o mal do vazio criado pela ausência de relacionamentos consistentes. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Nós não sobrevivemos muito tempo em isolamento. Um ser humano melhor é um ser humano que promove vínculos sociais. Mas o polêmico Maquiavel, ele explica que as relações humanas são relações de poder. Nós nos relacionamos com as outras pessoas porque elas têm algo a nos oferecer. E essa percepção é, sem dúvida, um retrato da nossa sociedade hoje, de boa parte das relações humanas, quer sejam amizades, casamentos, parcerias de empresa. Estamos sempre em busca de ter lucro em alguma coisa. Vivemos um tempo de capitalismo selvagem, e o capitalismo tem sempre como interesse o lucro que te alcança e não necessariamente o outro. O que você tem para me oferecer? É por isso que talvez eu gosto de você, recompense você, talvez eu suporte você, se você tem algo para me dar. O problema é quando eu não tenho muito mais para te oferecer, quando na verdade eu não tenho como cuidar, mas eu preciso ser cuidado. Você já se sentiu um dia sem nada para oferecer e precisando de alguém que te desse algo que revolucionasse a tua vida, ou sequer conseguisse te ajudar a terminar o seu dia? Quando você se torna desinteressante, talvez quando você se sente como um fardo na vida de outras pessoas. Jesus, no texto dessa manhã, nada mais queria do que a religião da sua época fosse uma religião libertadora, algo que rompesse com padrões que sufocam o ser humano. Ele queria uma fé de relacionamentos, não apenas templos e sinagogas, ou partidos judaicos e trocas de interesse. Ele queria transformar uma comunidade religiosa em família. Isso não é diferente no Salmo 68, em que o desejo do Eterno é que a sociedade israelita do Antigo Testamento, a sociedade daquele tempo, se tornasse uma sociedade que o ser humano está em primeiro plano. Mas para isso, é preciso viver relações humanas profundas, consolidadas, substanciais, em que estejamos realmente interessados no outro. Existe um sociólogo muito famoso na atualidade, autor de dezenas de livros, Zygmunt Bauman. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele. Bauman percebeu que a sociedade em que estamos vivendo, aquilo que ele chama de pós-modernidade, desconfigurou as relações humanas. Hoje nos relacionamos de modo diferente. As relações humanas não são similares a sequer 15 anos atrás. Ele chama isso de amor líquido. Tratamos muitas vezes os outros com superficialidade. As raízes das nossas relações são muito frágeis. E ele usa como exemplo o Facebook. Como é que é o nome da pessoa que você aceita no Facebook? Como é que nós chamamos? Amigos. E alguém disse para Bauman: eu tenho 500 amigos. Bauman ouviu aquilo e disse: como é que é? Você tem quantos amigos? 500. Ele: poxa, mas eu já estou bem velhinho. Ele deve estar com mais de 90 anos. Ele disse: eu não devo ter em toda a minha vida 50 amigos. É uma admiração. Depois Bauman entendeu que ele estava falando de relacionamentos no Facebook. Mas será que não estamos convertendo isso nas nossas relações, em como convivemos com o próximo, como nos relacionamos com o outro? Quer ver uma coisa? Quando alguém posta alguma coisa muito chata no Facebook, algo que te incomoda, o que é que você faz? Exclui ele, bloqueia ele. Acabou o seu problema. Hoje,
Fazemos muitas vezes isso nas nossas relações pessoais. Quando alguém começa a me incomodar muito, me atrapalhar, me irritar, eu bloqueio ela na minha vida. E às vezes convertemos isso também da mesma forma como tratamos eletroeletrônicos. Você comprou um iPhone 5. Muito legal. Bonitão, né? Faz de tudo. Funciona como telefone. E aí você gostou muito dele e você começa a desfilar com ele. Olha o meu iPhone, a câmera é muito legal. Só que daqui a pouco, 6 meses depois, saiu um troço chamado iPhone 5S. Por causa do S, você sente que o teu iPhone já não está funcionando tão bem. Já não é tão legal quanto o 5. Precisava ter um S do lado. Lamentavelmente chegou o 6. Deu ruim com o teu S. Agora ele já não funciona tanto. O teu telefone funcionava direitinho, mas você percebeu que tinha que substituir aquilo que funcionava direitinho por outro. Às vezes substituímos amigos que funcionam direitinho, mas chegou alguém novo. Queremos substituir a esposa por uma nova. Vamos substituir o meu marido por um novo. O meu já não tem um S do lado. Começamos a substituir as pessoas por aquilo que Maquiavel falava: interesse. O novo está nos atraindo mais, o popular está nos atraindo mais do que o valor em si. O ético foi substituído pelo estético. Davi, ele começa o verso que lemos dizendo que Deus faz com que o solitário habite em família. E para família, nesse texto, Davi ele usa uma palavra interessante. Eu não sei o que conduziu o tradutor a traduzir como família, mas usando a ideia de família da Almeida Revista Atualizada, a palavra hebraica ali é bait, que traduzido é casa, residência fixa. E isso me chamou a atenção, porque talvez faça todo sentido para a mensagem dessa manhã. Uma casa fixa, algo que tem fundamento, estrutura, que não sai do lugar, que não é abalada tão facilmente. Talvez as nossas relações precisam começar a se tornar como essa casa fixa que acolhe o solitário. Nossas relações, na verdade, se parecem muitas vezes com barracas, com cabanas, que quando alguém me incomoda, alguém se torna desinteressante, eu desisto e vou para perto de outro. De certo modo, me parece que o cristianismo desse tempo tem gostado menos de gente e mais de templos. Temos templos de mais de 600 milhões de reais no seu orçamento. A construção do templo custou isso. Mas eu não sei se é o mesmo investimento em pessoas que estão no campo missionário. Eu não sei se é o mesmo investimento em acolher pessoas com frio. Eu não sei se é o mesmo investimento em cuidar de gente. Davi diz que o solitário se sentirá acolhido de forma contínua. Ele terá um lugar para chamar de casa. E às vezes, queridos, nós não percebemos como uma igreja é importante para algumas pessoas. Talvez para mim seja mais fácil de falar, porque eu fui criado na igreja. Vivi a minha infância, adolescência e juventude na mesma igreja. Ir para a igreja para mim era algo realizador, era algo necessário, essencial. E eu fico pensando como é magnífico o efeito colateral de quando visitamos alguém em um hospital. Quando o pastor Adiel diz que foi ao hospital visitar alguém, as palavras, eu fico imaginando na palavra que a pessoa dá de agradecimento. Quantas vezes em nossas visitas pastorais nós sentimos isso? Sentimos como a igreja é importante. Algumas pessoas, a única família que ela tem é a igreja, querido. Você é literalmente a única família que ela tem. E às vezes nós banalizamos isso. Como a igreja presente faz diferença para um enlutado. Pastor Adiel me compartilhou recentemente a palavra de um dos irmãos aqui,
enquanto ele estava acompanhando todo o trabalho de sepultamento ao lado, disse: como o teu trabalho é relevante. É fascinante como uma igreja integrada torna-se família para os que vêm abandonados em seus casamentos, aqueles que foram enganados em seus relacionamentos, aqueles que foram iludidos por seus amigos, aqueles que se sentem sozinhos no mundo porque seus entes queridos partiram. O que é que o Senhor faz? Deus faz que o solitário more em família. Querido, facilmente você poderia entender que a palavra família nesse texto pode nitidamente ser convertida no que é a primeira igreja batista em Campo Grande. Mas ele não para aí, ele diz que ele tira os cativos para prosperidade. E prosperidade aqui é um termo muito interessante, porque a palavra hebraica tem como raiz kasher. E sabe o que significa kasher? Limpo, apropriado, apto. Deus, ele se manifesta de uma maneira em que tira o cativo. Eu fico imaginando alguém numa masmorra, alguém numa prisão, sujo, abandonado, e alguém chega ali e tira o cativo e limpa ele. A palavra é kasher, a raiz dela é kasher, é fazer ficar limpo, purificado. Mas, querido, não dá para fazer isso sem toque. Para limpar eu preciso tocar. Para limpar, se você estiver sujo, a esponja vai ficar suja enquanto ela estiver te limpando. E isso se chama igreja, isso se chama relacionamento. Deus tem várias maneiras de se manifestar ao ser humano. Ele pode falar através de sonhos, pode falar através de visões, pode mandar anjos de 6 asas, pode fazer uma série de manifestações sobrenaturais. Deus age como Ele quiser, mas a maneira como mais Deus deseja, a maneira como Deus mais anseia em atuar na vida das pessoas, é através de outras pessoas. Nós geramos uma expectativa no mundo que às vezes não suprimos. Querido, nós somos observados por uma nuvem literalmente de testemunhas. Nós somos observados pelo mundo. Eles estão esperando com que nós façamos diferença. Quando um crente erra é diferente de quando um ímpio erra. Quando o crente não anda com cinto de segurança é diferente de quando o ímpio não anda com cinto de segurança. Quando você ultrapassa um sinal vermelho é diferente de quando um não crente faz isso. É preciso entender que nós fomos chamados de sal da terra e o quê? Luz. Nós geramos expectativas no mundo. Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós cativamos o mundo. E aquilo que precisamos é amar o mundo, é gostar de gente. Davi, então, nesse verso termina: só os rebeldes habitam em terra estéril. Mas nessa parte do texto, só os rebeldes habitam em terra estéril. A palavra para habitam não é bait, não é casa, não é uma estrutura fixa. Ali, a palavra é tenda. Só os rebeldes montam tenda em terra estéril. Sabe por que está tenda ali? Porque tenda é algo transitório. Ou seja, o rebelde não precisa morrer rebelde. Ele tem possibilidade de mudar sua condição. Deus não quer que eles morram assim. E nós, se estivermos cometendo atos de rebeldia contra Deus, se o meu conceito de igreja se equivocou no passar do tempo, se no meio do caminho você esqueceu por que você é igreja, se eu fiz isso, talvez seja o momento de cuidar daqueles que estão sós, de fazer a vontade de Deus. Certa vez, fui informado de um rapaz que estava morando na rua, e me pediram ajuda para ir até lá junto com um outro pastor amigo meu.
Começamos a procurá-lo por Campo Grande, andávamos por todas as ruas e não encontrávamos ele de modo algum. E começamos a ficar angustiados, porque nosso coração estava pesado, desejando encontrar esse homem. O nome dele é Aldo. E depois de aquela vontade de desistir, mas eu sentei no meio do calçadão ali e falei, eu preciso achar esse homem, Deus, por favor. E nós fizemos uma segunda busca. E na segunda busca encontramos ele numa marquise, debaixo de uma marquise. Eu chamei para conversar, você é o Aldo? Ele, sou eu mesmo. Eu vim aqui tirar você da rua. Eu vim aqui te chamar para jantar com a gente hoje. Como assim me chamar para jantar? Eu vim aqui tirar você para jantar. Eu quero te levar para jantar. E ele se arrumou. Não sei onde ele foi, tomou banho no chafariz e se arrumou. E foi, no horário marcado ele estava comigo. Jantamos juntos, fomos a uma pizzaria, ele ficou todo bobo. E a gente começou a conversar com ele. Naquela noite ele dormiu na igreja desse meu amigo. E de manhã cedo, sabe o que aconteceu com a igreja? Ela estava toda aberta e limpa. Ele não dormiu, ele passou a noite inteira lavando a igreja, limpando a igreja. Nós tomamos um susto com aquilo. Hoje Aldo não mora mais na rua. Hoje Aldo, quando me encontra, me abraça e chora, meu Deus, glórias a ti, porque o Senhor colocou esse homem no meu caminho. Mas a gente não conta só vantagem. Certa vez eu também estava numa barbearia, e um tricolor muito chato estava ao meu lado. É muito saudosismo. E aquele homem estava ali do meu lado, e ele era muito palavrudo. Ele me incomodava, ele falava cada palavrão que eu nem sabia que existia na língua portuguesa. E ele tinha um dom de xingar. E ele me irritava cada vez mais, e Deus colocou uma coisa no meu coração: fala de Cristo para ele. E eu senti muita vontade de falar de Jesus. Senti muita vontade de cuidar daquele óculos, daquele rejeitado, de fazer a vontade de Deus. Mas a cada palavrão aquilo me irritava mais. E de verdade, queridos, eu deixei ele ir embora. Não falei. Guardei para mim o que de melhor eu tinha. 3 dias depois eu passei na barbearia, fui cumprimentar o barbeiro amigo meu e disse: rapaz, cadê aquele tricolor chato que sempre vem aqui, hein? Ele, rapaz, fui no enterro dele ontem. É esse que tem que habitar em família. Mas não vai. Ele podia ter o mesmo fim do Aldo, mas óculos é incômodo, óculos é desagradável, óculos não é atraente, óculos não tem o que me oferecer. Eu não sei quantas almas você já ganhou para Jesus. Eu não sei se você sabe o sabor disso. Eu não sei quantas vezes esse ano você vai dar um agasalho para alguém. Eu não sei quantas vezes esse ano você vai levantar um caído. Quantas vezes você vai visitar um enfermo. Eu não sei quantos palavrudos você vai encontrar e deixar passar. Eu não sei. Mas eu sei que o que se chama vontade de Deus, o que é uma igreja integrada, senão uma igreja que sente o mundo, que sabe que quando alguém está sentado ao seu lado, está precisando de ajuda, e às vezes ajuda é um abraço, às vezes ajuda é um ouvido, e eu não tenho sensibilidade para perceber. Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é o teu conceito de igreja.
Mas quando eu olho para a casa de Lázaro, quando eu olho para os ministérios, quando eu olho para o trabalho da MCA, quando eu olho para o trabalho social dessa igreja, quando eu olho para todas as atividades do Ministério de Integração, quando eu percebo o investimento em missões aqui, o que eu vejo é um terreno fértil. Mas às vezes nós aprendemos a terceirizar serviços. O que é que o pastor vai fazer? O que é que o líder vai fazer? O que é que o ministério de música vai fazer? O que é que a liderança da igreja vai fazer? Não, eu estou falando contigo, querido. Eu estou te convidando, você, que é família, que é igreja aqui. Quero te convidar em nome de Jesus a pensar em teus atos particulares, assim como eu, nessa manhã, sou constrangido pelos meus. Quero te convidar a talvez pedir a Deus para te ajudar a não se conformar em só deixar que os outros façam. Talvez você precise fazer com que alguém se sinta em família. Talvez você precise dizer para os rejeitados: você é minha mãe, meu irmão e minha irmã, assim como Jesus o fez. Talvez nessa manhã você precise sair daqui tomando providências. Eu preciso amar mais, não de palavras, mas de atitude. Talvez você precise sair daqui entendendo que precisa sentir o sabor de ganhar uma alma para Jesus. Talvez você sinta que você precisa integrar alguém num PGM. Você precisa ser canal que conduz água viva aos que têm sede. Não pela corporação igreja, mas por você ser igreja. Senhor, visita os corações nessa manhã. Começa no meu. Começa em mim. Começa no coração dos seminaristas aqui à frente. Faz-nos, Senhor, enxergar o óculos, enxergar o populacho, enxergar os desamparados. Não estou falando de poder aquisitivo baixo, mas daqueles que estão se sentindo solitários. Talvez dentro, em nosso meio, talvez lá fora. Mas dá-nos visão espiritual para sentir aquilo que precisa de Ti, Senhor. Somos corpo Teu. Manda a cabeça e devemos obedecer. Não só no passado, mas hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe essa igreja maravilhosa, hoje e sempre. Família de Deus.